Falar de formação de palavras é um conteúdo mais direcionado a quem vai fazer letras, para quem vai fazer português, faculdade de português. Não é o intuito aqui de vocês fazer português, não é verdade? Portanto, cabe a parte que mais se cobra nos concursos, que é saber uma noção geral. Lembro a vocês que esse conteúdo é muito polêmico, tem muita discordância entre um autor e outro. O que eu pretendo passar aqui para vocês é um modelo tradicional, padrão, o que se costuma cobrar. Vou fazer uma revisão também dos pontos que são polêmicos dentro desse conteúdo. Se você souber apenas uma base sobre formação de palavras, já está de bom grado para você fazer essa sua prova, beleza? Então você tem que ter uma noção. Queria que vocês colocassem aí formação e composição de palavras, colocasse assim, tema polêmico. Aí você escreve justamente isso, preciso ter uma noção. Você nunca vai saber ao todo essa questão, porque envolve muita etimologia, estudo da história das palavras. Como vocês não vão ser etimólogos, ou seja, como vocês não vão estudar, vamos lá, de onde veio essa palavra, por exemplo, a palavra vinagre, ela é uma palavra aglutinação que veio de onde? Vocês não precisam saber, a banca também não vai cobrar. Você só precisa ter uma noção geral sobre esses contextos, beleza? Então, começando aí com o primeiro elemento radical, mas na verdade não começa com radical, começa com a palavra raiz. Eu coloquei aqui na lousa e vocês só acrescentam no tópico aí da apostila de vocês, que não é tão difícil. Na verdade, não se estuda, não se cobra raiz dentro dessa prova. Raiz é a sua parte mais íntima, mais antiga, mais interligada ao nascimento de cada palavra. Veja, na palavra viver, a raiz é viv e o radical é até o V. Esse é o radical, essa é a raiz. É como se fosse o osso, a estrutura que montou a gênese dessa palavra. Da palavra estar, a raiz dela é ST. Você veja que a banca não vai cobrar raiz porque vocês não são etimólogos. Vocês estão estudando para saber a origem de cada palavra. Beleza? Como eu disse que esse assunto é polêmico, alguns gramáticos confundem, trocam raiz por radical. Pergunto a vocês, raiz e radical são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. O radical é aquela parte da palavra que dá origem a outras. Beleza? Só que tem autores consagrados até que consideram elas as mesmas coisas. Vitor, eu posso dizer que está errado? Não posso, porque tem um gramático que diz, mas eu posso dizer o que é padrão. Padrão, raiz e radical não são a mesma coisa. Veja, na palavra viver eu posso gerar outras, que é o que, pessoal? Vamos lá, vida. Vitor, o radical é vive. Eu posso trocar, o radical ele pode se alterar? Claro que pode. O radical, geralmente, ele não se altera, mas isso não é lei, isso não é obrigatoriedade. Você vê que a palavra vida conserva o radical até o D e ele não se conservou comumente como era no anterior, ok? Eu posso fazer vivência e conservar o mesmo radical, vive. Eu posso fazer vital, olha, já mudou de novo o radical. De vive, mudou para D, conservou o V e aqui já foi o que, pessoal? Para T. Ou seja, o radical é a parte de uma palavra que dá origem a outras palavras. É bom que você anote, não está anotado aí no material de vocês, acompanhe, ó. Às vezes podem sofrer alteração, você pode marcar e grifar isso aí. O radical é a base que geralmente dá origem a novas palavras, só que ela não é, vamos lá, ela não é física, ela não é constante, ela pode sofrer alteração nas suas derivações. Beleza? Ó, está, eu posso gerar estadia. É isso? O radical é até o EST. Qual é o radical de vida? De vida até o D. Olha, você sempre pensa o seguinte, o radical de uma palavra é o que se conserva para formar outras. Veja, de vida, eu posso fazer vidinha, vidão, não é isso? Vidona. Beleza? Então, radical dá origem a novas outras. Vitor, pode sofrer alteração? Pergunto a vocês. O radical pode sofrer alteração? Sim ou não, gente? Sim. Na maioria dos casos, ele se conserva. Beleza? Estadia, posso fazer estada.
Beleza? Ó, conserva-se até o T. Outros não se conserva o radical. Beleza? Agora a gente vai falar sobre o radical. Radical é a parte da palavra que dá origem a outra. Já expliquei para vocês. Acompanha a leitura comigo aí, ó. Elemento comum das palavras cognatas. Esqueci de falar do que é isso da palavra cognata. Grifa a palavra cognata aí. Cognata quer dizer da mesma família de significação. Aparentemente, algumas palavras podem conservar o mesmo radical, só que ser o sentido totalmente diferente. Acompanha comigo no material de vocês na palavra terra. Qual é o radical da palavra terra? Ó, você veja que terra, a menor é a primitiva, que é terra. Qual é o radical? Ter. Até o RR. Faz uma marcação de caneta no material de vocês aí, na palavra terra. Até o ter. Beleza? De terra, eu posso gerar o que, candidato aí? Vai. Terreno. Posso fazer o que? Terreiro. Terrinha. Posso fazer o que também? Enterrar. Terrestre. Aterrar. Você notou que todas as derivadas de terra se conservou o mesmo radical. Isso é regra? Claro que não. Ela pode sofrer alteração. No caso da palavra terra, ficou igual. Veja assim embaixo aí, nesse quadrinho abaixo na apostila de vocês que diz terror. Qual é o radical da palavra terror? Eu estou na página 32, não é isso, gente? Aula 9. Oi? Beleza. Então vamos lá. Terror. Qual é o radical da palavra terror, gente? Ter. De aterrorizar. Vamos, gente, grifando aí. Ter também. Qual é o radical da palavra terrorista? Ter. Você veja que a palavra terror, aterrorizar e terrorista conservam o mesmo radical. Elas três conservam. Visualmente, você compara a palavra terra com a palavra terror, elas são o que? O radical? Iguais. Os radicais são iguais, isso é incontestável. Você pode ver, você tem visão, você pode ver. Agora, dizer que essas palavras são cognatas, aí já é uma outra história. O que é uma coisa cognata? Mesmo sentido. Terror vem de terra? Claro que não, gente. Se você dizer, tá louco, vou aterrorizar essa cidade, eu vou jogar terra na cidade? Não, eu vou o quê? Causar o pânico. Apesar de terem o mesmo radical, elas não são o quê? Como é o nome? Cognatas. Cognata, mesmo sentido. Beleza? Às vezes ela pode sofrer alteração, como dormir, durmo, querer, quis, viver, vital. Já mostrei isso para vocês aí no material. Beleza? Vamos lá. Coloquei o radical e vou falar, gente, sobre a questão dos prefixos, sufixos, afixos. Depois a gente discute mais. Essa parte aqui não está no material de vocês. Vocês precisam copiar depois, beleza? Vamos lá. Na palavra novo. Pensa aí nesse adjetivo novo. Se eu quiser saber qual é o radical da palavra novo, eu tenho que pensar em outras palavras a partir dela. Eu posso fazer novinho, posso fazer renovar, posso fazer novamente. Qual é o radical comum a todas elas, gente? Novo. Então você que copiou isso aqui, você grifa e coloca o R de quê? Radical. Essa palavra que se agrega à palavra novo, ela pode ser duas coisas que vocês vão ver depois aí no material à frente. Eu já estou antecipando conceitos. Esse O, esse A, esse E, que se junta... Alguém aqui teria algum carregador de iPhone que pudesse me deixar? Veja, esse O, esse A, esse E ou esse I que se agrega ao radical podem ser várias coisas. Vai depender do significado que ele traz à palavra. Esse O, ele tem alguma designação de gênero, masculino ou feminino? Eu posso fazer, esse rapaz é novo, essa moça é nova. Esse O designa o quê? O gênero dessa palavra. Portanto, eu vou chamar de DG. O que é DG, gente? Desinência de gênero. Ok? Tá bom? Toma cuidado que nem toda palavra tem desinência de gênero. Por exemplo, a palavra poeta. Poet é o radical. Esse A é uma desinência de gênero. Eu falo o poeta, eu falo a poeta. Ou seja, esse A não designou gênero.
Quando esse O, A e E se juntam à palavra e não designa gênero, a gente chama isso de VT. O que é um VT, gente? Vogal temática. A soma de radical mais vogal temática, a gramática chama isso de tema. O que é o tema? Junção de radical mais vogal temático. Vitor, a desinência de gênero com radical forma tema? Muitos autores dizem que não. É só radical mais vogal temático. Vitor, quer dizer que tem autor que diz sim. Qualquer elemento que se junte ao radical para formar uma palavra é o tema. Mas isso não é unânime. Muita gente discorda. Como eu disse a vocês, a gente não tem uma certeza nesse campo aqui da formação de palavras. Até aqui entendido, pessoal? Tá todo mundo entendendo? Sim? Na palavra novinho, você sabe que deriva de quê, pessoal? De novo. O novo é o quê? É o meu radical. O inho, se você considerar todinho o inho, você vai ver que ele é um sufixo que forma o quê, gente? O sufixo formador de diminutivo. Novinho não é uma pessoa diminutiva? Não é pequeno? Isso depende. Às vezes, os sufixo, você acha que você já sabe o que é? É a parte que vem depois da palavra, e o prefixo vem quando, gente? Antes. Os sufixos de diminutivo ou aumentativo muitas vezes trazem um sentimento afetivo ou estatura. Vai depender do contexto e da tonicidade com a qual você produz. Você diz o seguinte, ó, eu tô pegando uma novinha. Essa novinha está referindo-se à idade? Pode ser também. Pode ser a idade. Mas também pode trazer um valor afetivo de querida. Vai depender de como eu falo. Quando eu disse, eu estou pegando uma novinha, qual é o sentimento que eu trago aí nessa frase? De bom ou ruim? É um sentido positivo ou negativo? Positivo. Ela diz, não, ela é muito novinha. Olha a minha cara, olha a entonação. Qual é o sentido que eu estou colocando aí, gente? De quê? De negativo, de desprezo. Veja, uma pessoa que chega para mim e diz, meu professorzinho, aí me abraça. Esse inho tem a ver com estatura? Tem não. Você pode olhar para mim, claro que não. Mas professorzinho é um sentido afetivo positivo ou negativo? Positivo. Agora tu entra para mim e diz, eu não vou assistir, não vou assistir aula desse professorzinho não. E aí? É um sentido de algo que aí, gente? Pejorativo. Eu já estou desmerecendo o professor. Então toma cuidado com a carga semântica de diminutivos. Pode trazer um sentido afetivo aí, beleza? O inho é um sufixo diminutivo. Como eu não tenho contexto, eu só vou colocar diminutivo, beleza? E esse ó, fala sobre o quê? Novinho, novinha. É desinência de quê, pessoal? De gênero, DG. Vamos classificando aí. Vamos lá? Essa próxima aí, você já consegue fazer aí, ó. Na palavra novamente, veja, renovar, desculpa. Nov é o radical, que você já vem fazendo aí. Se vier só na prova a palavra renovar, você teria que buscar uma palavra primitiva. Renovar deriva de novo? Sim. Renovar pela segunda vez, né? Como vem antes o ré, eu vou chamar de quê, pessoal? Prefixo, né? Tá o P de prefixo aqui. Agora vamos lá. Esse A se junta a nov. Nesse caso, designa gênero? Não. Ó, o rapaz veio novamente. A moça veio novamente. Ou seja, esse A não está designando gênero de ninguém. Você viu que eu usei a palavra novamente para homem e para mulher e nenhuma alteração foi feita. Portanto, quando esse A não designa gênero, vai designar o que, pessoal? Vogal temática. Desinência de gênero só quando falar sobre a palavra. Vogal temática, não é verdade? É isso. E essa palavra aqui, o R, você pode pensar comigo o seguinte. Na palavra renovar, ela é um substantivo ou ela é um verbo? Não é um verbo, gente. Renovar, falar, olhar, beijar, andar. Você veja que o finalzinho do R lá
está caracterizando o quê? Um verbo no infinitivo. Vamos lá, me dê mais exemplos de verbo no infinitivo. Vamos, gente. Falar, cantar, olhar, beber. Todas essas conjugações aí, veja, eu posso falar assim, ó, cantar. Posso fazer assim, beber. Posso fazer assim, subir. Todos esses elementos aqui, esse R está mostrando que esses verbos estão no quê? No infinitivo. Posso pensar também, fazer esses verbos como? Ó, cantando. Posso fazer bebendo, não posso, gente? Ó, bebendo. Posso fazer falado, olhado. Se o verbo termina em RRR, esse R, vou chamar de quê, pessoal, aqui? Desinência de infinitivo ou desinência verbal. Esse R final não é o AR, é só o R. O A que se junta a esse R é vogal temática. Beleza? Então, desinência de infinitivo é o R. E aqui, gente, qual é a desinência de gerúndio? Para dizer que é uma coisa que está sendo contínua. Qual é? NDO. Desinência de gerúndio. Tá gerúndio, senão você vai confundir com desinência de gênero. Bebendo é N. Desinência de quê, pessoal? Gerúndio. E esse ado? Falado, olhado, bebido. Desinência de quê, pessoal? De particípio. Olhado, olhado. Desinência de particípio, desinência de particípio. Vamos lá. Na verdade, a desinência de particípio é o DO, tá, gente? É o DO, perdão. O A é o que aqui nesse caso? É a vogal temática. O OL é o radical, 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 radical. O que é o A aqui de cantando? Vogal temática, que ela se junta ao verbo. E o E aqui de bebendo? Vogal temática. E o A, vogal temática. Eu vou deixar um tempinho depois, vocês copiam isso aqui, viu? Beleza? Vamos lá. Na palavra, antes de continuar, quero falar para você o seguinte. Na palavra novo, você compreendeu? Como é que você sabe, candidato, que essa palavra está no singular? Porque não está no plural. Como é que eu reconheço que essa palavra não está no plural? Porque ela não conserva nenhuma marca de plural. Você consegue perceber que o singular é marcado pela ausência de uma desinência? Por exemplo, se eu pusesse o S aqui, ficaria como? Novos. Esse S seria uma marca de quê, pessoal? De plural. Portanto, eu chamaria desinência de número. Beleza? Como não tem a desinência de número, essa palavra conserva para o plural o que a gramática chama de desinência zero. O que é uma desinência zero? Vai, aluda. Singular. O singular não tem marca. E se eu compreendo isso, vai me ajudar bastante em algumas palavras, principalmente em verbos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, beleza? Então, desinência zero aqui também que está no singular. Tá todo mundo compreendendo, gente? Ótimo. Vamos para a palavra novamente. Novamente. Quem é o radical da palavra novamente? Nov. Pergunto a vocês, esse A está mostrando o gênero da palavra? Portanto, ela é o quê? Vogal temática. E essa palavra mente é o quê? É um sufixo. O sufixo mente é muito conhecido na língua portuguesa porque ele constrói o quê? Sempre, aliás, ele sempre vai construir o quê? Advérbio. Então, vou colocar aqui no material que vocês vão copiar, sufixo formador de quê? De advérbios. Eu preciso dessa informação aqui. Gente, depois de tirar a foto, vocês tiram a foto e depois copiam, passam para o caderno. Geralmente quem tira foto fica um monte de foto no celular, né? Nunca passa para o caderno, né? Vamos lá na palavra rosas.
O radical eu sei que é a palavra ros. Esse A, classifica para mim. Por que é um vogal temático? Porque ela não designa o gênero, VT. E esse S é o que? Desinência de número. Não é isso? Não é desinência zero. Na palavra roseira, ros, ela é o radical. Vitor, na palavra roseira, eu tenho que conhecer os sufixos. Se eu não conhecer pelo menos a maioria dos sufixos, se eu não fizer um treino para conhecer sufixos, eu me dou mal na hora de classificar e eu vou confundir o E com vogal temática. Vitor, então como é que eu faço? Estudando. Para isso, olha no material, o pessoal que está assistindo online a aula aqui, vai poder baixar esse material aqui para acompanhar e vocês podem pegar o material de vocês aí. Olha que está aí, quem está sem esse material? Gente, observa nesse material que eu entreguei para vocês aí, que eu fiz uma grade enorme. Vocês estão vendo aí, grife os prefixos das palavras? Vocês estão vendo aí? Olha, a segunda questão, olha o tanto só de palavras que você vai ter que procurar todos os prefixos delas. E o da segunda, quais são aí? Ó, todos os sufixos. Eu vou treinar e você vai ver cada coisa escabrosa aqui, mas é a título de consulta e de conhecimento, tá bom? Você vai fazer isso agora? Não, segura um pouquinho. Eu só estou dizendo aí que esse exercício aqui vai ajudar você a treinar a reconhecer o que é um prefixo, o que é um sufixo. Agora vamos aqui à palavra. Roseira. Na palavra roseira, esse eira vai ser o que, gente? Um sufixo. Se você perceber aqui, a rosa é um substantivo, a roseira também é. Só que eu tenho uma ideia de conjunto com esse sufixo. Veja que rosa é uma unidade e roseira é o conjunto. É a própria árvore, a roseira, a árvore de rosas. É um conjunto de rosas. Então, algumas bancas gostam de perguntar isso, é raro. Qual é o sufixo que forma determinada coisa? Beleza? Na palavra samba, é possível afirmar que na palavra roseira eu tenho um sufixo zero de plural? Tem, gente? Se ela está no singular, ela não tem o quê? Marca de plural, beleza. Na palavra samba, é o meu radical. E esse A vai ser o quê? Vogal temático ou desinência de gênero? Claro que é vogal temático, não existe o sambo, né? E você veja, marca zero de quê? De plural. Sambista, samp é o meu radical. E ista é o meu quê, gente? Aqui, sufixo formador de quê? De integrante. Ele não forma a pessoa que dança samba? Meu sufixo. Vamos lá. Viu que na palavra roseira e na palavra sambista eu não tenho a presença de quê aqui, candidato? De vogal temática. Porque se formou, o sufixo tomou. Já pensou deixar a vogal temática da palavra roseira? Ficaria como a frase, a palavra rosaeira. Não teria como você fazer a formação. Então se anula a vogal temática para colocar o sufixo. Vitor, por que isso acontece? Não tem explicação. Simplesmente acontece. Olha aí, melhorou do pé, não foi? Ah, foi. Olha o material. Obrigado. Valeu. Vamos lá. Na palavra bambu. Vamos para a próxima observação. Isso aqui é bastante. Para você que copiou isso aqui, bambu, você coloca um asterisco em bambu. Por que você está colocando em bambu? Eu preciso que você identifique para mim a sílaba tônica da palavra bambu. Qual é, gente, a sílaba tônica de bambu? Ó, olha lá, ó. Bambu. Qual é a mais forte? Né, o bu. Qual é a sílaba tônica da palavra cajá? Ó, cajá. Não é verdade? Qual é a sílaba tônica? Já. Toda palavra oxítona, aqui não é oxítona, não é? Toda oxítona ou monossílaba tônica, toda ela é o radical. A gente chama essa palavra aqui de toda ela é o radical. Se ela termina em sílaba tônica, ela não tem vogal temática representada pela última. Beleza? Cajá também, toda ela é o radical, porque ela termina em sílaba tônica. Nada de dizer que até o J é o meu radical e o A é a vogal temática. Se termina em sílaba tônica, toda ela é o radical. Como é que eu constituo, gente, o tema de uma palavra? É quando eu tenho o que o tema, gente? Não é o radical mais vogal temática?
Se essa palavra não tem vogal temática, eu a chamo de quê? De atemática. O que quer dizer palavra atemática? O A não nega. Fica como, gente? Sem tema. Ou seja, ela só é formada por radical. É regra? É regra. Terminar em sílaba tônica, adeus. Toda ela é o radical. Nada de pensar que aquela finalzinha lá é uma vogal temática, beleza? Ela não tem radical. Então você pode pensar comigo o seguinte, ó. Eita, eu pedi pra tirar foto, não foi? Nossa, tá doendo. Desculpa. Alguém copiou? Isso aqui? Alguém tirou foto? Tirou foto? Olha, ele joga no grupo. Ele tirou foto. Vamos tirando. Tá bom. Quando eu for apagar, antes de apagar, tira foto, viu? Onde é que eu estava, gente? Eu ia falar sobre o que? Sim, sobre as palavras. Veja, na palavra, vamos lá, saci. Perguntou quais são as partes que se divide a palavra saci. Quantas partes se divide a palavra saci? Só tem uma parte, não tem não? Posso dizer que a palavra saci é atemática? Sim ou não? Claro que posso, gente. Na palavra saci, ó, saci. Qual é, gente, aqui saci? Ela é uma oxítona, portanto, toda ela é o radical. Ela é, portanto, atemática. Por que eu chamo de atemática? Porque ela não tem o tema, que é gerado de radical mais vogal temática. Se eu escrever, por exemplo, a palavra mesa. 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 Ela é o que, mesa? É paroxítona. Portanto, eu vou dizer que ela é atemática? Não. Então, eu vou classificar a mesa como? Mes é o meu radical e o azinho, gente, é o que? Vogal temática. Portanto, ela tem tema. Qual é o tema dessa palavra? É a soma do radical mais a vogal temática. Quando a for desinência de gênero, ela vai ser atemática? Bom, no caso, para alguns autores vai. Para outros não. Vamos colocar um exemplo? Eu coloco a palavra menino. Menino. Esse O designa o gênero? Designa. Portanto, eu tenho um radical mais o quê? Mais desinência de gênero. Segundo a norma padrão, o que é conceito a aceitar é que o tema só é feito de radical mais vogal temática. Poucos autores, como Rocha Lima, diz que não. Tudo que se juntar ao radical, seja ele desinência de gênero ou vogal temática, vai formar o tema. Só que nem todo mundo concorda. Ou seja, visão tradicional e de prova. O que é que você vai fazer? A palavra menino pode se chamar de atemático? Sim ou não? Sim ou não, gente? Padrão, sim. Porque ela não tem a vogal temática. Viu? É isso. Tá complicado, gente, isso aqui? Tá não, né? A temática não é só quando é na última sílaba? Não. A temática é tudo que não tenha radical mais vogal temática. O tema, a função tema, é a junção de radical mais o que? VT. Se não tem essa soma, ela é atemática. No caso novo, novamente, tudo é atemática. Isso. No caso, novamente tem, né? Tema. Cadê? Novinho não tem tema, beleza? Novo também não tem tema, são todos atemáticos. Na palavra pedra. Pedra, pensa comigo. O radical é o que aqui, gente? Né? Pedra, né? Coloquei radical. Esse A vai ser o quê? Vogal temática ou desinência de gênero? Vogal temática, ela não determina o gênero. Portanto, os dois formam o que aqui? O tema. Essa palavra tem desinência zero de número? Tem ou não tem? Por quê? Nada, singular. Pedreiro. Pedra é o meu radical e o sufixo é o quê? Eiro. Sufixo ele delimita o quê? O pedreiro. É a pessoa que faz algo, né? Pedreiro não trabalha com a pedra, né? A profissão. Posso fazer de pedreiro, posso fazer o quê? Padeiro. Posso fazer o que mais? Marceneiro. Pedregulho, mas aí pedregulho é uma pedra grande. O gulho, na verdade, esse sufixo é formador de aumentativo. Apedrejar. Pensa,
Esse A veio antes da palavra, portanto eu tenho o que aqui, candidato? Um prefixo. Pedra é o meu radical mais básico que dá origem à palavra pedra, pedreiro, pedrada. Aí eu estou com a palavra ejar. Suponhamos que você não saiba dividir isso. Aí você pensa comigo. Apedrejar é um verbo, não é? Eu apedrejo, tu apedrejas, ele apedreja. Se é verbo, o R final forma o que, candidato? Apedrejar, falar, olhar, a gente acabou de falar. Desinência de quê? De infinitivo. Esse A é aquela vogal temática que se junta ao verbo, falar, olhar, vogal temática. Beleza? Quem é o sufixo no caso aqui? É somente o EJ. É o sufixo. Olha o tamanho dessa palavra aqui. Vitor, pode-se chamar tudo isso aqui de sufixo? Pode. Na verdade, na teoria, tudo que se junta à frente da palavra é um sufixo. Não é verdade? Exceto a desinência de gênero. Tá? Todo sufixo aí é. Então ele faz parte de um todo que eu quebrei. Ainda não entendi porque o homem é um plural temático. De novo, cadê? Novo. Por quê, gente? Vamos lá, eu digo. O rapaz é novo, a moça é nova. Ele está designando o gênero da palavra. Se eu tivesse colocado num contexto, aí você não ficaria com essa dúvida, né? Ana é uma moça nova. Você não teria dúvida se esse A aí era um homem ou era uma mulher, não é verdade? Pronto, eu vou apagar. Vamos tirar foto? Tire aí. Gente, joga no grupo para o pessoal pegar, viu? Vamos lá. Pensa comigo nessa palavra aqui, ó. Cartaz. Eu coloquei a palavra mar aqui, vocês lembram? A palavra mar. Você entendeu que a palavra cajá, toda ela é o radical porque ela termina em sílaba o quê, candidato? Tônica. Toda palavra que terminar em consoante também, toda ela é o radical. Ok? Qual é o radical da palavra cartaz, por exemplo? Cartaz. Por que toda ela é o radical? Porque ela termina em Z, radical. Mesmo assim, se você tiver dúvida sobre o radical, tenta, através dela, formar uma outra palavra. Vamos lá, estou com dúvida se a palavra cartaz toda ela é radical. Forma uma derivada de cartaz. Cartazinhos, não é isso? Eu posso fazer cartolina, aí mudou, aí usei, né? Vamos lá. Cartazes, que é o plural, né? Como é que eu faço o plural da palavra cartaz? Cartazes. Estou com dúvida. O E se juntou ao Z para ser uma vogal temática, sendo, portanto, só o S a marca de plural ou não? Ou os dois é a desinência de número? Os dois é a desinência de número. Por que, Vitor, que os dois? Por que eu não posso chamar esse E de vogal temática? Porque a palavra é a temática. A palavra, o radical da palavra é cartaz. Portanto, ES é a desinência de quê aqui, pessoal? De número. Qual é o radical da palavra mar? Por que eu vou dizer que é mar? Toda ela é o radical? Porque ela termina em consoante. Portanto, ela é o meu radical. Ela tem desinência zero de número? Tem por quê? Pensa, gente. Porque ela está no singular. Como é o plural de mar? Mares. Não é verdade? Através de mar eu posso fazer uma derivada. Posso fazer, ó, marítimo. Mar-ítimo. Qual é o sufixo aqui? O radical é mar. Ela é a temática, né? Ítimo, até o M é o meu sufixo. E esse, ó, pensa comigo. Carga marítima. Obra. A obra é feminina também. Vamos lá, o masculino.
Não, mas uma palavra, um adjetivo para ele. Vamos lá. Obra marítima é feminino. Barco. Todo barco é marítimo, mas vamos lá, né? Barco marítimo. Portanto, isso aqui seria uma desinência de gênero. Lembrando a vocês que eu posso considerar tudo isso um sufixo. No caso, isso aí seria parte de um todo. Eu quebraria por dentro. Marinha. E a palavra ônibus? Ela é para Como? ônibus. Ônibus. Vamos pensar na palavra ônibus? Ônibus. A palavra ônibus termina em quê? Não termina em S, que é consoante? Então toda ela é o quê? O meu radical. Lápis, eu posso pensar dessa forma também. Tem alguma exceção? De quê? Não, de consoante não. Até agora não. Beleza? Sim? Ótimo. Vamos no material de vocês aí, gente, só para revisar algumas coisas. Portanto, eu trabalhei a questão do radical, afixo, e vamos falar um pouquinho sobre eles. Os afixos são os prefixos colocados antes do radical, acompanhando a palavra desleal e ilegal. Quem é o prefixo em desleal? Hein, gente? Circula o des aí, desleal. Qual é o sufixo da palavra ilegal? Qual é o prefixo aí de legal? I, né? Gente, eu posso apagar isso aqui? Posso? Vamos lá. Acompanha comigo a palavra ilegal, que está no material de vocês aí. Ilegal. A palavra é somente legal. Toda ela é chamada de radical por qual motivo? Termina em consoante. Você entendeu isso? Esse i se juntou anterior à palavra, portanto eu vou chamar de prefixo. Os prefixos é conhecidamente como somente alterador de sentido. O prefixo não muda de classe gramatical. É importante que você entenda isso. O prefixo entra na palavra para mudar a sua carga semântica. Eu digo, vamos lá, esse medicamento é legal, ele é um adjetivo, legal, e eu posso dizer, esse medicamento é ilegal, ele continua sendo adjetivo. Só que ele tem um sentido o que nesse caso, pessoal? Oposto. Portanto, o i, o prefixo, ele tem a finalidade de mudar o que, gente? Mudar o sentido. Enquanto que o sufixo ele muda o que? A classe gramatical. Eu posso pegar a palavra ilegal e fazer a palavra dade. Posso colocar a palavra dade. O sufixo é dade. Vitor, o sufixo não é idade, não. É não. Vitor, e como é que tu sabe? Eu decorei esse sufixo. Se eu não conhecer, eu vou confundir e pensar que o idade é o meu sufixo, quando na verdade não é. Esse i que se junta à palavra ilegalidade é o que a gramática chama, como vocês podem perceber aí, gente, de quê? De interfixos. Acompanhe a leitura. O interfixo, chamado de vogais ou consoantes de ligação, não são significativos. Aí você vai grifar somente isso aí, entram na formação das palavras para facilitar a pronúncia. Grife isso aí. Ele entrou só para facilitar a minha pronúncia. Dade. Se eu pronunciasse a palavra ilegalidade sem o i, ficaria como? Pronuncia para mim. Ilegalidade. Ficaria meio estranho, não teria problema nenhum. O i entrou aqui justamente para ajustar a pronúncia. Portanto, eu vou chamar de vogal de quê? De ligação. Vitor, alguns autores podem considerar a palavra idade como um sufixo? Sim, sem problema nenhum. Mas outras bancas podem pedir que você separe, que você quebre esse item aí. Então vai depender de como a banca trabalha esse item. É mais comum o que você? É mais comum quebrar. Chamar isso aí de vogal de ligação. Aí você decora. Tem umas palavras que são bem clássicas. Por exemplo, na palavra café. Posso pensar aqui,
Café. Qual é o radical da palavra café? Não vem dizer que é café, não. Por quê? Por que é café? Café até o café. Termina em sílaba o quê? Tônica. Vamos lá, ó. Como é o nome da máquina que faz café? É cafeteira. O sufixo é só eira. Eu decorei. Leia só com sufixo. Cafeira. Não fica feio não, para mim o som é bom. Só que a gramática diz que fica feio, então tem que aceitar isso aí, né? Mas como é que eu pronuncio? Cafeteira. Eu coloco esse T para fazer a ligação entre o sufixo eira, a palavra café, que é o meu radical. O T, eu vou chamar de quê, pessoal, aqui? Consoante de ligação. Mais uma vez falando, posso considerá-lo os dois como sufixo. Beleza. Você notou que na palavra ilegalidade, simultaneamente, eu tenho o i, que é um prefixo, e tenho o dade, que é um sufixo. Quando eu acresço a uma palavra um prefixo ou um sufixo, eu chamo isso de derivação. A palavra ilegal deriva de qual palavra, gente? Legal. Você veja que é uma palavra nova, portanto, derivada. Derivação é feita com prefixo e sufixo. Leia essa palavra aqui, sem o idade. Fica como? Ilegal. Não é verdade? Ilegal é uma palavra derivada por prefixação. É correto dizer isso? Sim ou não? Não é. Derivada prefixalmente. Se eu tiro o i, fica como? Legalidade. Você veja que a palavra ilegalidade, ela tem autonomia vocabular sem o prefixo, legalidade, e sem o sufixo, só como ilegal. É diferente da palavra anoitecer. Anoitecer. Vem de que anoitecer? Noite. O a, eu tenho um prefixo. E ser é o meu sufixo. Noite é o meu radical. Portanto, a palavra anoitecer tem, ao mesmo tempo, de forma simultânea, prefixo e sufixo. Não é verdade? Aparentemente, a palavra anoitecer e ilegalidade passaram pelo mesmo processo de derivação. Só que tem uma diferença. Veja que a palavra ilegalidade consegue sobreviver se eu tirar uma de suas partes. Tirei i, ficou como? Legalidade. Tirei idade, ficou o quê? Ilegal. Tenta tirar um dos prefixos aqui da palavra anoitecer. Tira o a, ficou o quê? Não existe esse verbo não, anoitecer. Eu noiteço, não, eu anoiteço. Eu noiteço não existe. Tira o sufixo, fica como? A noite. Tudo junto não existe. A noite. O que é a noite? Existe o à noite separado, que é um advérbio de tempo, não é verdade? Então, não existe. Esse prefixo e sufixos são presos à estrutura da palavra. Quando eu não consigo tirar nenhum nem outro, o processo passa de prefixação e sufixação para o que, gente? Para síntese. Para síntese. O que é um processo parasintético? É quando eu tenho prefixo e sufixo que eu não consigo arrancar. Veja na palavra engordar. Na palavra engordar temos o que, pessoal? Eu tenho um prefixo que é o que? O ei, prefixo. Gord, eu tenho o meu radical. E assim, eu vou chamar os dois aqui de sufixo. Mas você sabe que o a é a vogal temática e o R é a desinência de infinitivo, beleza? Chamar de sufixo só para fim didático. Essas duas palavras, essa palavra engordar, precisa de forma simultânea das duas partes? Tenta tirar o prefixo, ficaria como? Gordar. Não, gordar não existe. Tenta tirar só o sufixo. Engorde. Não, engorde não tem. Tem engodo, que nada tem a ver com engordar, né? Então essa aqui também é uma parasintética, beleza? Parassíntese, prefixo, sufixo preso.
E aqui, Vitor, quando não é preso, chama o quê? Derivação por prefixação e sufixação. Só isso. Estão entendendo, gente? Sim. Vamos lá, ó. Na palavra, vamos lá, na letra B do material de vocês aí no número 2. Felizmente. A palavra felizmente deriva de qual palavra? Feliz. Quem é o radical da palavra felizmente? Pensa, é o quê? Feliz. Por que é feliz? Termina em consoante. Até o Z é o meu radical. E mente é o quê? Sufixo formador de quê, candidato? Ó, feliz, até o Z é uma radical porque ela termina em consoante. Mente é um sufixo formador de quê? De advérbio. Você tem que decorar isso aqui. Sufixo formador de advérbio. Toda palavra terminada em mente, Vitor, é um advérbio? É, com exceção do verbo mentir. Ele mente bem, aí é um verbo. Mas todo sufixo que tem mente é um advérbio. Posso colocar isso com toda certeza. Beleza? Já falei dos infixos. Olha aí, gente, na palavra capinzal. A palavra capim termina em consoante, não termina? Capim, não é verdade? Como é que ficaria aí, gente? Ó, o sufixo de capim, deixa eu escrever aqui que é melhor. Eu cheguei a casar, Toda ela é o radical. Terminada em consoante ou terminada em tríssílaba tônica, toda ela é o radical. Quem é o radical da palavra capim? Capim. Embora esse M é um som fonético de capim, é um tio, né? Considera-se uma consoante na escrita. Toda ela é o radical. Mesmo porque, se fosse considerada, ela teria terminado em sílaba tônica, né? Ó, capim, né? Radical. Vamos lá. O sufixo, para denotar de onde se tem muito capim, a produção de capim, o sufixo é o quê? O al. É só esse. Sufixo al, determinador de substantivo. Agora vamos lá. Se eu juntar capim mais al, vai ficar o quê? Capim-mal. Portanto, entra uma consoante de ligação aqui, que é o Z, para facilitar a pronúncia. Aí como é que fica, gente? Capinzal. Tradicionalmente deveria se formar assim, né? Capinzal. Só que nós temos um problema de ortografia. Por quê? O M só se escreve antes de quê? De P e B. Aí o M se transforma em quê? Em N. Ficando o quê? Capinzal. Não é isso? É. E rodovia, gente. Rodovia deriva de quê? De roda, como você pode perceber. Rod é o meu radical. O O é a vogal de ligação. E esse via é o quê? É o sufixo formador de pista, né? Vamos se dizer assim. Antes de fazer essas questões aí, eu queria que vocês... vamos fazer essas questões logo aí? Vamos lá, 30 segundos aí. Apostila.